Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. O filme A Oficina do Diabo tem várias cenas em que as personagens gritam, nossa, parece sirene de escola. E também tem aqueles efeitos sonoros bem altos, né? Aqueles filmes de terror que não tem terror e põe então para assustar a gente, aqueles BAM! Geralmente eu detono isso nas resenhas, né? Neste caso, eu vou até colocar como um ponto positivo do filme, sabe por quê? Porque me acordava, não deixava com que eu caísse no sono, e aí assim eu posso estar resenhando essa porcaria para vocês, né? A única coisa que deu medo nesse filme foi lá no fim, quando uma personagem pega fogo, o fogo era feito por computação gráfica, por CGI. Deu medo daquele CGI de tão mal feito, de tão podre que é. Só que antes de falar desse filme que fica assim, 1 hora e, sei lá, 15, sem acontecer nada. E quando acontece, os últimos 10, 15 minutos é que acontece. É tão clichê, é tão feito, mal feito com CGI, que dá vontade de chorar. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Parece que a intenção foi fazer uma sátira aos, não sei se Nepo Babies, mas a sátira àquela desigualdade de oportunidades em Hollywood, né? Assim, se você tem contatos na indústria e teve um começo mais ou menos bom, mesmo que você seja insuportável, mesmo que você seja um cuzão, você consegue papéis e consegue se dar bem. Ao passo que se você não tem contatos e se você tenta vencer sozinho, você não consegue se dar bem. Parece que é uma sátira. Tá vendo que eu falo? Parece, porque assim, o filme, ele tem alguns momentos cômicos, mas esses momentos cômicos, além de serem idiotas e mal feitos, eles não têm assim o tom de farsa. Então, o que você tem na primeira parte desse filme, na primeiro e segundo ato, é um grande drama com assim, pitadas de humor sem graça e, como eu falei, gente gritando, né? Só no finalzinho que você tem alguma coisa mais de terror, mas qualquer um já viu isso 200 vezes feita. Mas é assim, tem um ator que está já batalhando há 15 anos em Hollywood, né? Tentando um lugar ao sol. Ainda bem que ele não é albino, né? Senão ele não podia ter o seu lugar ao sol. Aí, só que sempre ele é preterido. Cortam ele do papel do filme que ele fez, e sempre quem ganha os papéis é um tal de Donald, que é um cara que fizeram uma propaganda lá quando ele era criança e tinha contatos na indústria e era um idiota, mas por conta disso ele conseguiu os papéis. Só que um dia o nosso protagonista, ele acaba passando para a segunda fase de uma entrevista, né, de um casting, de uma escalação de elenco para viver um demonologista. Então aí ele coloca um anúncio na internet procurando uma demonologista para estudar, fazer o laboratório, como eles chamam, né? Observar o comportamento para ser melhor na segunda parte lá do processo seletivo para conseguir o papel, até porque ele ia concorrer contra o inimigo mortal dele, que era o Donald. Pois bem, esse cara vai para casa dessa demonologista, que é uma mulher mega estranha, que mora sozinha numa vasta propriedade, não sei quantos quilômetros distantes de Los Angeles. O cara está totalmente sozinho, sem celular, só que tudo bem, ele está desesperado. E no começo ele cai na lábia dela, porque ela fala coisas assim, você tem problemas de autoestima, né? A gente que está assistindo o filme fala, faz 15 anos que ele está tentando ter algum papel e não consegue. Uau! Que coisa maravilhosa! Como você é boa, hein, mulher? Você falar que ele tem problema de autoestima. Uau! Precisa fundar uma. Realmente você tem contatos com um além.
É até que vai ter mesmo, né? No terceiro ato você vai ver que tem. Mas nossa, gente, eles ficam nessa relação passivo-agressiva, nessa gritaria, com coisa de um pouquinho de comédia, ela tentando seduzir, porque ela supostamente é a atriz do filme que vai dar a grande performance, né? Então ela, hora que ela é sensual, tem hora, só que é tudo tão chato, porque não acontece nada. É um filme de terror, por isso que eu falei que eu dava às vezes graças aos céus que tinha aqueles barulhos, porque pelo menos eu não dormia, né? E assim, paralelo a isso, a gente vai vendo algumas cenas do comportamento do Donald, que é um idiota com as mulheres que ele sai e tudo, meio que para fazer, parece que um paralelo, né? Uma comparação, uma contrapartida. Olha como que é um, olha como que é o outro. Esse aqui, coitado, tentando subir na carreira e é difícil. Esse que tem tudo é um idiota. Só que daí, gente, se você for ver depois o filme, o final, só que não compensa esperar para ver o final, porque o filme é tão chato, você vai ver que nada disso aí serviu para nada, dessa comparação. Até porque a impressão que dá é que se você tirar as cenas com o tal do Donald, não vai fazer nenhuma falta para o filme, porque são apenas comentários que estão mesmo para fazer contrapartida para a história do nosso protagonista, mas nada tem graça, nada presta. É assim, é uma história que daria um segmento, vamos supor, se fosse uma antologia de filme de horror, poderia funcionar. Se fosse um episódio de uma antologia, 40 minutos, poderia, né, de uma série de terror, poderia funcionar, ou um pedaço de uma antologia de um filme, né? Aqueles filmes tem 3, 4 historinhas. Agora, do jeito que tá, uma história de 1 hora e pouco, 1 hora e 20, que não tem nada a seu favor, a produção é pobre, tem os atores que estão mais ou menos bons, mas aí você consegue ver um filme bom que tem atores bons. Tem um monte de filme bom que tem atores bons. Eu não preciso ver uma porcaria de um filme só porque tem atores bons. Ah, os últimos 15 minutos tem alguma coisa. É com aquele CGI vagabundo do incêndio do corpo e com aquela coisa clichê e com aquela, né, de possessão, não sei o quê, e com aquela coisa querendo ser irônica no fim, mas não trabalhou essa ironia. Então é assim, gente, essa oficina do diabo nossa senhora, é uma oficina em que nada dá certo, sabe? Se você precisar levar teu carro, qualquer coisa para essa oficina aí, não leva, porque essa oficina só tem profissional ruim. Pronto, falei uma porcaria. Tchau.